Olá pessoal, olha só, hoje eu estou aqui com um resistor gigante para a gente aprender sobre associação de resistores. Claro que também vamos aprender sobre resistor, quem ainda não sabe exatamente o que é esse componente muito essencial da eletrônica. Vamos aprender então associação. Vou ensinar também como que eu fiz esse resistor gigante, que é um resistor que internamente aqui tem de verdade, o componente é resistor, uma associação, e ele funciona como um resistor, a gente vai poder até medir com o nosso multímetro. Vou ensinar, inclusive, a ler resistores, a resistência dos resistores com o multímetro. Tá especial o vídeo de hoje, né? E fica ligado, porque olha, tem um enigma. Isso mesmo, se você descobrir qual que é o enigma desse vídeo, coloca aqui nos comentários que para todo mundo que acertar, eu vou trazer um próximo vídeo que a gente vai falar sobre associação de capacitores e lá eu vou citar o nome de cada um de vocês que acertou o enigma, que descobriu. Combinado? Bora lá então para aprender bastante e se divertir? Então vem comigo! Seja muito bem-vindo ao canal Brincando com Ideias. Se você é novo aqui, muito prazer, eu sou o Flávio Guimarães e olha, eu criei o canal para poder compartilhar com vocês, aprender junto, tudo o que relaciona a eletrônica, programação, Arduino, tudo que está relacionado à cultura maker. Pois é, então seja muito bem-vindo e olha só, aqui na descrição tem o link dos nossos cursos, hein? Se você quiser realmente aprender um passo a passo aí, se tornar fera na programação, na eletrônica, no Arduino. Dá uma olhadinha lá e uma dica quente, hein? Tem o site de cada curso que tem todos os dados e lá em cada site tem um chat para você conversar com a nossa equipe. Pede lá um cupom de desconto, tenho certeza que eles vão te surpreender, beleza? Fala lá, assisti o vídeo do Flávio e ele falou que tem um cupom de desconto, é isso mesmo? Vai lá, corre lá que você vai se surpreender, hein? Tem cupons por uma quantidade limitada, então corre lá. Com esse vídeo, pessoal, nós estamos começando uma nova série aqui no canal, uma série focada em eletrônica. E por quê? Porque, olha, quem faz os projetos com Arduino, com ESP, com Raspberry, sempre tem alguma questão eletrônica ali que pode impactar, seja de forma simples ou às vezes até de forma um pouco complexa. Então a gente vai trazer vídeos com muita frequência agora durante os próximos meses para que a gente possa complementar aí esse nosso conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre associação de resistor. Vamos começar, pessoal, entendendo o que é um resistor, ok? Já falei que é um dos componentes mais essenciais da eletrônica, mas vamos primeiro entender, né, que um circuito eletrônico ele é basicamente um circuito por onde os elétrons dos materiais eles vão percorrer por um circuito, né? Por isso o nome circuito, os elétrons ficam percorrendo ali pelo circuito, e isso é o que nos gera algum benefício, alguma coisa que a gente tem ali o equipamento funcionando. Então, a gente pode ter os elétrons passando e gerando calor, gerando movimento, que é o caso do motor elétrico, podem gerar luz, né? As lâmpadas, os LEDs, as telas. Então, o circuito elétrico tem os elétrons passando pelo circuito. Se não existissem resistores, nós não teríamos os equipamentos funcionando, porque os elétrons eles passariam tão rápido pelo circuito que geraria muitíssimo calor em muito pouco tempo, ou seja, de forma assim, imediata, muito calor, muitas vezes até queimaria o equipamento, pegaria fogo, até explodiria, como é o caso de um raio. Um raio, o que é? São muitos elétrons ali no céu, da nuvem para o chão, por exemplo, e esses elétrons eles são transportados, né? São movimentados, ou eles percorrem de uma forma tão rápida que gera aquele estrondo, aquela luz, por onde o raio passa, queima, explode, né? Então, veja, o resistor ele é responsável por dar uma parada nessa pressa que os elétrons têm, né? Ou seja, por natureza, os elétrons têm muita pressa e o resistor vai dar uma freada nessa pressa. É como se fosse ali um funil, tá, de elétrons. Vamos entender assim o resistor como um funil de elétrons. Então é através do resistor que a gente controla
a passagem de elétrons para que o que a gente quer que funcione, funcione da forma adequada, tá? Que faça o que a gente quer. Uma lâmpada, por exemplo, a gente quer que ela ligue. Se não houver ali uma resistência na lâmpada, a lâmpada vai queimar. Um LED é a mesma coisa. A gente não coloca um resistor no LED, ele vai queimar porque passa muito elétron, queima e a gente não obtém o que a gente quer, que é acender a lâmpada. Ok? Então, vamos entender isso. E olha só, eu tenho aqui vários formatos de resistores, vários tamanhos, várias cores. Todos são resistores e todos têm o mesmo funcionamento. Esse funcionamento de um funil de elétrons. Ok? Veja que eles têm dois terminais. Então, por um, o elétron chega, passa pelo funil e segue pelo outro lado. Então, a gente pode entender como, né, o resistor ele vai permitir contato de um lugar para outro, para que os elétrons passem, mas dentro do resistor existe um funil que vai controlar essa passagem de elétron, ok? E por isso que nós temos diferentes cores nos resistores, que a gente já vai entender um pouquinho melhor. Por quê? Porque o quanto esse resistor ele vai impedir a passagem de elétrons, ele será um resistor com mais resistência ou menos resistência. E essa resistência a gente mede em ohms. Tá? Um físico lá que tinha esse sobrenome acabou dando o nome a essa propriedade do circuito elétrico, que é a resistência, e isso é uma propriedade do resistor, e outros materiais também possuem resistência. Na verdade, o resistor, ele internamente, ele possui um material, né, que é o material que impõe essa resistência. Então, todos os materiais podem, né, possuir uma certa resistência. Metais, por exemplo, possuem muito pouca resistência. Eles permitem que os elétrons passem com mais facilidade. Determinados metais são até melhores em termos de condutividade porque permitem passar muito os elétrons. Já materiais isolantes, né, eles não permitem passar os elétrons, como borracha, vidro, né, então madeira. Esses materiais eles são isolantes, o próprio ar, né, é isolante e não permite que os elétrons passem. Bom, então agora, né, nós já entendemos que um resistor ele impede a passagem dos elétrons, mas alguns impedem mais, outros impedem menos, e isso é o que nós vamos chamar de resistência, e essa resistência nós medimos em ohms, ok? OHMS, no plural, ohms. Então, cada resistor tem uma resistência definida, tá? Ou seja, um resistor com muito pouca resistência, ele deixa passar muito, ele tem uma resistência baixa, são poucos ohms. Um resistor com muita resistência, ele quase não deixa passar elétrons, é um resistor com resistência alta, com muitos ohms. E com isso que a gente já está aprendendo, olha só, se a gente olhar para um resistor, a gente vai reparar que ele tem faixas coloridas, né? A maioria deles. Vejam só, esse daqui ele tem uma faixa vermelha, verde, né? Aqui uma outra dourada. Esse no meio aqui ele tem uma faixa vermelha, duas pretas, outra vermelha. Já esse aqui não tem faixas, ele tem escrito aqui quanto que é a resistência, 2,2 ohms. Tá vendo? O símbolo da resistência é colocado aqui com esse símbolo ômega, né? O ômega define a resistência. Tá? Então, aqui a gente está falando em 2,2 ohms. Esse é um resistor com pouca resistência. Aqui, esses resistores eles já são resistores com mais resistência, mas enfim, a cor aqui, pessoal, define quanto de resistência cada resistor tem. Olha, vamos procurar aqui por uma calculadora de resistores. Então, no Google mesmo, na pesquisa, vamos digitar calculadora resistor e um site que eu indico é esse site aqui da Mouser Electronics. Então, vamos clicar aqui, ó, calculadora para código de cores de resistores e olha só que legal. Aqui a gente vai poder colocar as cores, né? Ou a gente entra aqui, olha, e aqui a gente consegue saber qual é o valor que cada cor significa. Mas voltando aqui na calculadora, vamos pegar um resistor que eu tenho aqui. Tá? Vou pegar esse resistor que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 faixas. Ok? Eu coloco aqui 5 faixas.
E aí eu vou colocando, olha, a primeira faixa é marrom, a segunda é preto, a terceira é preto, a quarta é marrom e a quinta é dourado, ouro. Então, olha só, esse resistor que eu tenho aqui na mão, ele equivale a 1 k-ohm, ou seja, 1 kilo-ohm, que é o mesmo que 1000 ohms. Ok? Então, perto daquele resistor de 2,2, esse aqui tem muito mais resistência, né, porque esse tem 1000 ohms. Okay? 1000 ohms e esse tem 2,2 ohms. Então, agora que a gente já entendeu o que é um resistor, né, que cada resistor tem uma certa resistência, né, alguns resistores têm mais ou menos resistência, entendemos que os elétrons passam por esses resistores. Tá? Aqui eu coloquei essas setas só para a gente ter uma ideia dos elétrons passando por ali naquele sentido, mas todo resistor ele vai ter a resistência independente do sentido onde os elétrons estão passando. Tá? Os elétrons podem ir de um lado para o outro ou vice-versa, porque a resistência será a mesma. Tá? Então, o resistor é um tipo de componente que a gente chama que ele não é polarizado, ou seja, eu posso colocar ele de um jeito ou do outro, né, com os terminais para um lado ou para o outro, que ele terá o funcionamento igual. Ok? Sua resistência é a mesma, num sentido ou no outro. E olha só, de acordo com as cores, né, esse aqui, por exemplo, ele tem 4 faixas. Aqui nós temos marrom, preto, laranja e ouro. Ele tem aqui um valor de resistência de 10.000 ohms ou 10 k-ohms, né, 10 kilo-ohms. Já esse amarelo, violeta, marrom, ele tem esse valor de 470 ohms. Vai lá na calculadora e faz essa brincadeirinha para você exercitar, hein? Super indico você exercitar. E só aqui um parênteses, né, pessoal? Esse vídeo aqui está ajudando não só você a aprender sobre resistor, sobre resistência, que é um princípio básico da eletrônica, como também de você levar isso para os seus alunos, de você fazer um resistor bem bacana como esse, gigante, para que você capte aí o interesse, né, a atenção dos seus alunos, para que eles gostem de aprender e aprendam assim na prática. Tá bom? Por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui, dando ideias, não só para você aprender, mas também para você levar isso para os seus alunos, para os seus pros filhos, para os sobrinhos, enfim, para quem quiser aprender de uma forma divertida. Beleza? Vamos voltar aqui então. E olha, agora que a gente já entendeu sobre resistor, vamos aprender sobre a associação desses resistores. Sim, o que é a associação dos resistores? A gente pode ter mais de um resistor e olha só o que vai acontecer. A gente pode colocar um ligado na frente do outro, né, em fileira, e isso a gente chama de uma associação em série, ou seja, os resistores estão em série, podem ser dois, três, uma fileira de resistores, e no final das contas a gente vai obter uma resistência equivalente, tá? Ou seja, todos os resistores, cada um com sua resistência, coloca em todo o circuito uma resistência final, não uma resistência resultante de toda essa associação. E além da associação em fileira, nós podemos ter aqui essa associação em paralelo. Tá? Chama-se assim mesmo, paralelo, porque um está do lado do outro. Então aqui nós temos uma conexão de um terminal, de um lado a conexão dos terminais e do outro também, e a corrente ela entra, passa pelos dois resistores e segue. Podemos ter mais de dois resistores, 3, 4, quantos forem em paralelo. Então, quando a gente fala associar resistores, nós estamos falando em associar em uma dessas duas maneiras, seja associação em série, seja associação em paralelo. Combinado? Agora, veja só, se cada resistor tem uma resistência, associando os resistores, a resistência final será uma resistência diferente da que cada resistor tem. É mais ou menos assim, se eu tenho dois funis, certo? Entrando água por dois funis. Você concorda que o que sai de água dos dois funis é uma quantidade maior do que só de um funil, né? Então, associando funis,
a gente consegue mais ou menos imaginar o que acontece com os elétrons lá dentro. E olha só, se a gente tem um resistor de 10.000 ohms associado com outro de 10.000, a resistência final equivalente, ela é a soma da resistência de cada um. Ou seja, como se eu tivesse dois funis, né? Tenho um depois do outro, então o que sai lá no final do segundo é uma resistência bem menor. Aqui no caso, então, a resistência equivalente seria de 20.000 ohms, 20K, né? Porque eu coloquei dois resistores de 10K em série. Okay? Se eu colocar 3, 4, eu somo a resistência de todos e obtenho a resistência final, a resistência equivalente. Se a gente fizer a resistência agora em paralelo, né, aqui só para mostrar, né, que, olha, o que é a resistência equivalente? É como se eu tivesse, em vez de vários resistores, um único resistor com aquela resistência equivalente, tá bom? Se eu tiro os dois resistores de 10.000 e coloco um resistor de 20.000, é a mesma coisa, o circuito vai funcionar igualzinho, tá bom? Agora, a outra forma de associar em paralelo, olha só, aqui já tem um segredinho, que para a gente calcular a resistência equivalente, a gente vai pegar o valor dos resistores que estão em paralelo de um deles, né? Aqui nesse caso, todos os resistores precisam ser de resistências iguais, tá bom? Para essa fórmula funcionar. Então, todos nesse caso são de 10. E aqui a gente vai pegar o valor de um deles e vai dividir pela quantidade de resistores. Eu tenho 2, divido por 2. Tenho 3, divido por 3. E obtenho a equivalência, né, final. Então, nesse caso aqui, é como se eu tivesse trocado esses dois resistores por um único resistor de 5.000. Mas, e quando a associação aqui é com resistores de valores diferentes? No caso da associação em série, a fórmula é a mesma. A gente soma o valor de todos eles. Então, eu tenho aqui 10.000 e esse de 470. A equivalência aqui é de 10.470. Agora, no caso de diferentes resistores em paralelo, a gente já tem essa outra formulinha. A gente não pode mais dividir pela quantidade de resistores, porque eles possuem resistências diferentes. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar cada um deles, vai colocar aqui embaixo dessa fórmula, tá? Nesse caso aqui a gente só tem 2. Então, cada um a gente pega o valor do resistor, pega aqui 1, divide pelo valor do resistor e vai somando. 1 dividido pelo valor do segundo, mais 1 dividido pelo valor do terceiro, mais 1 dividido pelo valor do quarto, e o resultado dessa soma toda, a gente pega aqui, olha, 1 e divide por esse resultado. Mais ou menos assim, olha, se a gente tem, então, essa associação de 10.000 com 470, 1 dividido por 10.000 vai dar 0,001. 1 dividido por 470 vai dar 0,002128, tá? E aí a gente pega e soma isso, que vai dar esse valor aqui, e pega então agora 1 dividido por esse valor e vai dar 448, tá? Então a resistência equivalente desses dois é igual a 448 ohms. Beleza? Se eu estou indo rápido, depois você volta o vídeo e assistir de novo para não perder aqui nenhum detalhe. Combinado? Só que olha só, né? Parecia que a coisa estava ficando então entendida. Poxa, mas tem mais um detalhezinho aqui. E se a gente fizer um tipo de associação mista, que é o que a gente está vendo aqui? A gente tem parte paralela, parte em série, né? Sim, aqui, se você reparar, nós temos aqui esses dois que estão em paralelo, que eles acabam fazendo o lugar de um resistor equivalente, né? E esse resistor equivalente está em série com esse outro. E a gente pode continuar montando aqui outras associações, colocando outras em série, outras em paralelo, e tudo isso aqui é um resistor equivalente, a gente põe em paralelo de outro, enfim. Como que a gente faz para calcular a resistência equivalente de uma associação mista? Olha lá, nome assusta, gente, calma lá.
Associação mista nada mais é do que a combinação daquilo que a gente já aprendeu. As fórmulas são aquelas, paralelo, né? E a forma de calcular o resistor equivalente é a mesma para paralelo e para em série, tudo igual. Só que quando a gente mistura isso, o que a gente precisa fazer é dividir em partes para ir calculando cada parte uma por vez e depois a gente vai calculando o final. Então aqui nesse caso, o que a gente vai ter? A gente começa pelas associações em paralelo, ainda esquece que existem as outras e calcula as em paralelo primeiro. Nesse caso aqui, nós teríamos então a resistência equivalente em paralelo, né, de 448 ohms. E agora sim, a gente imagina que a gente tem aqui o resistor equivalente e aí a gente segue com a associação. Agora já tem uma associação em série simples, né? E aí a gente calcula. Essa em série quanto que vai dar? Mais aqui, olha, esse mais 470 vai ser a resistência equivalente de toda aquela associação é igual a 918 ohms. Então, olha só, tudo isso aqui é igual a 918 ohms. Poderia trocar toda essa associação por um único resistor desse valor e está funcionando. E por que a gente faz associação, né, pessoal? Porque a gente não encontra por aí, no mercado, um resistor de 918 ohms. Não existe, não se fabrica. Então, se fabricam valores de mercado, que a gente chama, e a gente associando os valores de mercado, a gente obtém aquele valor que a gente quer. A gente consegue obter qualquer valor só fazendo os cálculos lá, beleza? E olha só aqui, agora chegando aqui para o final da explicação da associação de resistores, eu vou deixar essa liçãozinha de casa para vocês fazerem. Deem um print aí na tela e calculem a resistência equivalente de todos esses resistores, que inclusive, pessoal, essa daqui é a resistência desse meu resistor. Isso mesmo, aqui dentro, olha só, olha que bacana. Lá dentro, tá vendo? Aqui só a câmera, aqui dá para ver melhor, tá vendo? O que a gente tem ali dentro? Nós temos, olha lá, dois resistores aqui em paralelo, depois nós temos um resistor em série e depois nós temos dois resistores em paralelo. Então, um terminal, né, vou até tirar aqui, olha que legal, dá para a gente tirar aqui para a gente ver. A gente já vai ver, já vou explicar para vocês como que eu fiz essa, olha só que bacana. Aqui dá para ver melhor, né? Então eu tenho aqui dois resistores em paralelo, dois resistores em paralelo do outro lado e eles em série, né, em tudo. Ok? Então aqui a gente tem uma parte isolante, tá, que não permite contato de um lado com o outro, mas temos o contato através dos resistores, por isso nós temos esse nosso resistor gigante como um resistor equivalente. Ok? Então esse nosso resistor é um resistor equivalente e eu vou deixar essa liçãozinha de casa, que olha só, eu falei que nesse vídeo aqui tem um enigma, então o enigma não é essa lição de casa, tá bom? Está relacionado, mas resolver essa lição de casa é para você treinar, para você aprender o que a gente está ensinando aqui nesse vídeo. Por aí está o enigma, fique esperto, beleza? Fique esperto que se você acompanha o canal aqui há bastante tempo, você acha que vai sacar o enigma com mais facilidade, mas fique esperto, é para todo mundo, qualquer um consegue sacar esse enigma do vídeo de hoje. Só lembrando, né, se você não pegou o início do vídeo, eu falei que quem descobriu o enigma e colocar nos comentários qual que é o enigma, estando certo, eu vou trazer no próximo vídeo sobre a associação de capacitores, eu vou falar o nome de cada um de vocês que acertou o enigma, hein? Vamos lá, é a oportunidade para você vir e fazer parte aqui do vídeo do canal Brincando com Ideias. Está convidado. Agora que a gente já aprendeu sobre resistor e a associação de resistor, o mais bacana é utilizar aqui o multímetro para medir, para ver esse valor da resistência. Esse é o papel do ohmímetro, que é uma das funções de um multímetro, um aparelho aqui como esse. Então eu super indico que você tenha aí alguns resistores e um multímetro para você medir. A gente acredita muito aqui no Brincando com Ideias, pessoal, que a gente aprende fazendo.
Fica a dica, hein? Então, o que eu ensinei, pega lá um multímetro, uns resistores, mede para você pôr a mão nesses conceitos e aprender na prática. Isso a gente leva para todos os nossos cursos. Aqui na descrição você tem o link para o curso de Arduino 2.0, para o curso de corte a laser, tudo com muita prática. Tem um curso de Arduino avançado. E olha, esses cursos de Arduino tem toda uma introdução à eletrônica também. Isso que a gente está vendo aqui você vai aprender lá em detalhes e com o nosso suporte. Então vamos lá, o que você vai precisar é de um multímetro. Eu tenho aqui um multímetro até que um pouco grande, mas olha só, vocês não precisam de um multímetro profissional caro. Hoje em dia é muito legal que a gente encontra um multímetro em pequenas casas de material de construção, até mesmo em alguns hipermercados, por aí você encontra multímetro. Pode comprar o que você encontrar, como é para uso de aprendizado, não precisa ser caro. O mais barato que você encontrar já é suficiente. Pode comprar pela internet, em sites chineses, se você quiser, mas mesmo aqui no Brasil, em supermercados, você encontra de valor muito barato e, assim, 40, 50 reais você já consegue ter para medir não só a resistência, mas também medir tensão, medir corrente. Mas vamos lá, vamos para a resistência e olha, todo multímetro você vai encontrar aqui esse botão de escalas, que aqui a gente vai falar o que nós vamos medir. Aqui a escala onde nós temos o ômega é justamente a escala para medir resistência. Então todas essas em amarelo a gente mede a resistência. Como que a gente configura aqui o valor da escala? De acordo com o resistor que a gente vai medir. Se a gente for medir um resistor de menos de 200 ohms, a gente põe nessa primeira escala, como é o caso desse resistor aqui, de 2.2. Então, olha lá, eu coloco um terminal numa ponta e o outro terminal na outra. E olha lá, quanto que deu? Deu 4.7, né? Nem é, ou seja, é um pouco mais do que esse 2.2. Isso é normal, tá? Primeiro aqui uma dica na medição. Olha só, eu estou encostando a mão em um dos terminais, mas no outro terminal eu não vou encostar a mão, eu encosto apenas a ponta de prova, tá bom? Tanto faz inverter, eu poderia colocar vermelha de um lado, preto do outro, porque olha, ele vai medir a mesma coisa, tá vendo? 4.4 ohms. Então, essa é a resistência medida, 4.4, e é normal ser um pouco diferente do que está escrito aqui, tá ok? Ele teoricamente teria 2.2, teoricamente, mas na prática nós estamos medindo 4.4. E pode dar diferença também, às vezes, de multímetro para multímetro, tá? Então, em algum outro multímetro pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, isso é normal. Tá? Levando em consideração também que existe resistência do fio, da ponta de prova, enfim. Então, por isso, quando a gente mede um resistor de bem baixa resistência, é normal que dê uma diferençazinha. Se eu pegar esse resistor agora, olha, de 1K8. 1K8 é o mesmo do que 1.800, né? O K aqui é como se fosse vírgula, né? 1,8K. Aí eu pego e 1,8 eu multiplico por 1.000, tenho então 1.800 ohms. Vamos lá? Vamos medir se é 1.800 mesmo? Só que olha a escala aqui. 1.800 eu preciso procurar, por exemplo, aqui o mais próximo acima, que é 2.000. Então agora eu coloco aqui e olha lá quanto deu. Tá vendo que ficou mais próximo, né? Olha, 1,75, né? Ou seja, 1.755 ohms. Está mais próximo de 1.800, né? Não deu tanta diferença assim. Agora, que a gente já aprendeu a medir os resistores, a gente pode medir com associação. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois resistores de 10K ohms. Vamos medir cada um. Olha lá, eu coloco a mão em um terminal só, tá? E o outro eu não coloco a mão, tá? Claro que eu não precisaria colocar a mão em nenhum terminal, né? Eu coloco um aqui para ter a sustentação, para poder encostar a segunda ponta de prova, tá bom? Como esse aqui é de 10K ohms, então, vocês vejam que ele ficou ali com 1, ele não mediu nada, eu tenho que subir a escala até que ele meça. Então, se eu não sei ainda a resistência, eu vou subindo até que ele meça
E olha lá, agora sim ele tem 9,82, o que seria, então, 98, ou melhor, 9.800 ohms. Né? 9.800 ohms está bem próximo de 10K. Então, tenho 9.800, né? Aqui o outro, vamos ver o outro. É natural que um dê diferença para o outro. Olha, vamos ver esse aqui. 9.900. Então, se a gente colocar agora associado, tá? Inclusive a associação, olha, de novo, né? Eu posso encostar em um terminal, mas no outro não. Então, eu vou colocar um isolante aqui, uma madeirinha, para poder encostar aqui no meio. E olha lá. Vejam que agora deu 19.700, que seria a soma de um mais o outro. De novo, com alguma diferençazinha entre um e o outro por conta aqui dessas resistências, enfim. É normal dar alguma diferençazinha. Então, fica a dica para vocês treinarem na prática, ok? Tanto medir um resistor como medir resistores associados. E aí mede em paralelo, mede em série, misto. O que você pode fazer, inclusive, olha só, para facilitar aqui, né? Veja que a gente pode juntar aqui os dois terminais, a gente dá uma entortadinha, olha. Desse jeito eu fiz contato e aqui eu tenho os dois em série. Assim fica mais fácil medir, né? Olha só. Então agora sim eu encosto de um lado e do outro eu só encosto a ponta de prova. Ok? E agora vamos entender como que eu fiz esse resistor gigante que é para funcionar de verdade, como um resistor equivalente. Bora lá então. Em primeiro lugar, olha só, eu utilizei 2 garrafinhas de suco, garrafinhas de PET mesmo, e veja mais de perto que se a gente colocar as garrafinhas assim, uma ao contrário da outra, a ideia é cortar. Uma delas eu corto aqui do outro lado da tampa, né, na parte de baixo, e a segunda eu corto próximo da tampa, porque a gente vai utilizar essas partes próximas da tampa como as bordas aqui do resistor. Veja só. Então eu faço os cortes, depois eu colo, né, uma parte na outra com cola Super Bonder mesmo, ou se você quiser cola quente, enfim, eu colo uma parte na outra e aí então eu pinto com a tinta spray. Depois de pintado, então eu colo essas fitas isolantes coloridas de acordo com a cor que eu quero. Né? Claro que eu dei uma cortadinha na parte contrária aqui para ficarem um pouquinho mais finas, tá vendo? Eu deixei apenas uma parte da fita para poder deixar ela assim, para ficar com um tamanho mais proporcional a um resistor de verdade. Depois que eu fiz então a parte externa, é hora da gente começar com a parte interna. Então, olha, a parte interna é de encaixe, tá vendo? Vamos tirar ela aqui para entender como que eu fiz essa parte interna. Essas peças isolantes eu cortei com a máquina de corte a laser. O desenho delas eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem acessar via Tinkercad. Vocês podem acessar, baixar e cortar ou fabricar as peças de alguma outra forma. Tá? Se tiver como cortar, fica mais fácil. E aí então a gente cola 3 dessas peças, né, elas com cola de papel mesmo, olha, cola branca mesmo de papel. A gente vai colar essas 3 peças entre elas, tá vendo? São 3 assim que vão dar de suporte para a capa. E aqui no centro nós vamos utilizar essas 2 peças, onde cada uma delas nós fixamos a antena. Inclusive, pessoal, queria agradecer à loja Mamute, que nos mandou essas 2 antenas aqui. Eu falei para eles que ia fazer esse vídeo, que ia precisar de 2 antenas telescópicas, e eles me mandaram essas 2 antenas. Aliás, 4, né? Que a gente tem 2 aqui no resistor que já está pronto, e mais essas 2 que eu estou mostrando para vocês. Então, olha só, com a porca M3, né, a porca de rosca de 3 milímetros, a gente fixa aqui a antena em um lado, olha aqui, tá vendo? Com a porca aqui de 3 milímetros, a gente fixa a antena em um do lado, fixa a outra antena do outro lado, e agora a gente coloca os 4 parafusos de um lado com a porca, faz isso para os 4 parafusos,
cola de papel, faço um sanduichinho, né, de 3 arruelas. Então faço 2 sanduichinhos. Aqui eu já coloquei os 4 parafusos com porca em cada um deles e nós vamos colocar uma segunda porca em cada parafuso e essa porca a gente vai colocar até metade aqui da rosca, nos 4 parafusos, na metade, hein? Tá vendo aqui? Olha, eu coloquei as porcas na metade de cada um deles, dei uma alinhadinha nas porcas para ficarem, né, alinhadas e agora a gente pode pôr a outra parte e vamos colocar a última porca em cada um dos parafusos, fixando finalmente aqui o outro lado. Dou uma apertadinha nessa última porca e muito bem fixado com isolação, ou seja, um lado aqui, uma antena não está em contato com a outra, estão isolados, para que a gente possa agora colocar os resistores dando contato com a resistência. As arruelas, né, eu coloco agora elas, tá vendo, uma de cada lado, e vou medir a distância aqui da capa, tá vendo, para que as arruelas fiquem exatamente nas bordas, ou seja, a capa ela vai encaixar nessas arruelas, deixando aqui a parte central, né, mais no meio possível do resistor. E aí ali eu ponho um pouquinho de cola instantânea, né, uma colinha Super Bonder, colo um pouquinho, um pinguinho de cola de cada lado. Olha, faço a associação dos resistores, né? Nesse caso aqui eu estou colocando 2 resistores em paralelo. Veja só. Olha, 2 resistores em paralelo. Coloquei aqui um de 10K e outro de 470. Estão em paralelo. E esse paralelo eu estou colocando em série com outro de 10K ohms. Tá? Essa parte aqui do meio eu dou uma cortadinha para não ficar, né, em contato com os outros terminais. Olha, de preferência, tá vendo, com um alicate a gente une, né, um terminal no outro e pronto, eu já tenho aqui equivalência para poder fixar. E aqui com araminho mesmo a gente pode fixar um lado no outro e temos o nosso resistor equivalente. Olha, aqui eu vou colocar essa presilha de nylon, né? Se chama de enforca-gato. E vou prender aqui, como eu tinha. Ficou mais fácil, eu dou uma dobradinha, tá vendo? Para que ele não saia. Faço isso do outro lado também. Olha só como que ficou. Temos então 2 em paralelo, um em série, fixados com as presilhas do lado. Dei uma entortadinha nos terminais. E aqui é importante que cada terminal tenha contato aqui com a antena. Então, se a gente medir a resistência aqui de um lado para o outro, teremos a equivalência. Vamos ver? Olha lá, então. Estamos aqui com uma ponta de prova em um terminal do nosso resistor equivalente e a outra ponta de prova. Olha lá, temos 10K e 380, 390. Então, calculem aí se está certo, né? É um de 470 em paralelo com um de 10K e ambos, né, em série com outro de 10K. Deu essa equivalência aqui, 10.4. Esse é o nosso resistor. E nós tínhamos aquele outro que está funcionando também. A gente pode medir. Vou montar ele aqui de novo. E olha lá, vamos colocar o terminal em um lado. Aqui nós vamos colocar ele em uma certa escala e vou colocar o terminal do outro. Quanto está medindo lá? 0.50. Deixa eu tirar a mão. Estava encostando a minha mão lá, por isso que ele estava variando. Olha lá. Agora sim. Vamos ver mais de perto. Agora acho que dá para ver melhor na câmera aqui, olha. 0.5, na escala que está, seria 500.000. Esse é o valor desse resistor. 500.000, olha lá, certinho. Verifiquem se está de acordo com essa cor lá na calculadora. Beleza? Dá uma olhadinha na calculadora e exercita, hein? Vai para a calculadora, vai para o multímetro. E é dessa forma que a gente aprende
e tá aí o nosso resistor gigante para a gente ensinar o pessoal a fazer associação de resistores e brincar também, se divertir. Tenho certeza que um professor que chegar com um resistor desse na sala de aula vai impactar, vai chamar atenção. Não vai não? É isso que eu espero ter ajudado, espero que também você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Se você tiver mais alguma coisa para ensinar, coloca aqui nos comentários. Não esquece do enigma, hein? E olha, eu queria agora agradecer demais a Mamute, que nos enviou aqui as antenas e tem sido muito parceira aqui do canal. Dá uma olhadinha lá no site da Mamute e na loja, que ele fica lá na região da Santa Efigênia, em São Paulo. Visita a loja Mamute, super indico. Agora, pessoal, eu queria deixar também um agradecimento a todo mundo aqui. A gente está terminando o ano de 2023, próximo do Natal. Então, muito obrigado por esse ano, pela participação de todos vocês. Então, eu queria agradecer demais a todos os parceiros, como a Mamute, Petrobras e muitos outros parceiros. Inclusive, está vindo um parceiro novo aí agora para o final da temporada, da Trilha do Inventor. Fique ligado, está relacionado aí com impressora 3D, com um sorteio. Super vale a pena você acompanhar o canal. Com esse vídeo a gente está encerrando 2023. Terão alguns outros vídeos que a gente vai fazer de corte para vocês curtirem as férias, mas a gente volta a gravar os vídeos agora em janeiro de 2024. A série Trilha do Inventor, ela dá uma paradinha para em janeiro continuar, tá bom? E fique ligado, lá por volta do dia 10 de janeiro voltam os vídeos da série Trilha do Inventor. Então a gente está fazendo aquela mini CNC. Aguarde passar agora esse fim de ano, a virada, para que depois a gente continue e vai ter a live aí de sorteio logo mais. Eu queria agradecer então a todos, desejar um Feliz Natal para todos vocês, família, amigos, que curtam bastante e principalmente aí entrem com o pé direito em 2024. A gente volta aqui em 2024 com toda a energia e espera por vocês também. Vamos aprender e nos divertir juntos, combinado? Então, Feliz Natal e um excelente 2024. Um abraço, tchau, tchau!